Bem-vindos a Caçapava do Sul, um lugar onde a história da terra se encontra com a riqueza cultural e natural do nosso país. Aqui, no coração do Rio Grande do Sul, está o Geoparque Caçapava do Sul, uma área reconhecida por sua importância geológica, ambiental e patrimonial. Este território preserva formações rochosas que contam milhões de anos da história do planeta, além de abrigar paisagens únicas, biodiversidade e um patrimônio cultural que conecta o passado ao presente. Um geoparque é um território vivo, onde o tempo da Terra e o tempo da humanidade se encontram e se misturam para celebrar a herança daquilo que recebemos, olhando para o presente, com conhecimento do passado e planejando o futuro. Caçapava do Sul apresenta sucessões de rochas sedimentares marinhas e continentais de mais de 500 milhões de anos, em áreas de grande beleza cênica e alta relevância ecológica, como as Pedras das Guaritas e a Serra do Segredo. Aliada a isso, está a presença nos sedimentos de seus arroios de fósseis de animais extintos da megafauna, em especial as preguiças gigantes. Espécies vegetais raras e endêmicas do bioma Pampa, além de comunidades humanas tradicionais como indígenas, quilombolas e pecuaristas familiares, completam esse cenário singular na América do Sul. Falando em pecuaristas familiares, um importante parceiro do Geoparque Caçapava do Sul é o sítio Chaleira Preta, que é comandado pela Lise e seu marido Adelson, que fazem um trabalho incrível em sua propriedade. É fazer com que ele seja autossustentável, na verdade, né? Não é bem a palavra autossustentável, mas é que seja que tudo que a gente tem aqui, que seja tipo de uma cadeia, que seja tipo de uma engrenagem. Daqui a um pouco assim, ó, tu tem uma criação de vaca, que nem eu tenho ali o tambo de leite, né? E aí eu tenho... Dali do tambo eu tiro o esterco, boto pro minhocário, do minhocário eu tiro o humus, levo para a horta, da horta eu vendo lá na feira o hortigranjeiro. Então, na verdade é isso aí. E também ser um pouco didático, né, no sítio, entendeu? Tu ter a possibilidade daqui um pouco de tu mostrar para outras pessoas e para as escolas principalmente, né? O que é uma vida no interior, né? Como que é uma vida numa propriedade rural, entendeu? Porque tem muitas crianças que às vezes não sabem nem o que é um porco, né? Vive na cidade e não sabe como é que é um porco, como é que cria um porco, como é que cria uma galinha, entendeu? Como é que tira o leite, não sabe, né? Então a nossa ideia é essa. A gente também tem uma visão daqui um pouco assim de trabalhar com a parte do turismo rural, né? Das trilhas. E, enfim, é uma série de coisas que a gente tem dentro de uma propriedade que desenvolvendo fica viável, né? Economicamente para se manter, né? Nós temos também a questão que nem eu falei das escolas, né? A gente tem um projeto que foi lançado até para a SEDUC ali, já foi apresentado, né, para a SEDUC, tá? Qual é a nossa intenção? É fazer com que o município inclua no calendário escolar, né, um dia de campo, por exemplo, numa propriedade, que não seja aqui no sítio, pode ser em outra propriedade, né, mas que isso aí seja um início, né, para daqui a um pouco o município bote na agenda lá, bote no calendário escolar um dia de campo, né, numa pequena propriedade, numa agricultura familiar, né, para justamente isso aí, para ter a condição das crianças enxergar, porque o que mais me chateia isso aí é a questão do êxodo rural, né, não tem mais... o pessoal está saindo do interior, está se acumulando nas grandes cidades, no lugar urbano, né? Na cidade, nos urbanos, e aí fica assim, ó, fica o interior desassistido, todas as políticas públicas só se voltando mais para cidades,
e a agricultura familiar, o pequeno produtor ficou desassistido, né? Então, se a gente conseguisse fazer com que o pessoal enxergasse a viabilidade de tu viver bem e ter uma qualidade de vida boa no interior, né? Já era um grande passo para a gente, né? É isso a ideia nossa, né? Demonstrar que não é que nem antigamente numa pequena propriedade, né? Que de primeiro tu vivia com lampião, né? Tu vivia com vela, tu não tinha luz elétrica, tu não tinha água encanada. Hoje já tem internet, já tem, né, outros confortos, né. A parte também da intenção de fazer oficinas, né, que é isso aí também depois a Lise pode falar um pouco, né, oficinas de ervas medicinais, oficina do próprio minhocário. Isso, então o nosso carro-chefe aqui é a agroindústria, né? Mas a gente tem a produção também de leite, né? Onde a gente produz leite in natura, onde é vendido, inclusive, né? Para o consumo direto do consumidor, né? E a gente já nessa mesma ideia, como eu tenho minhocário, então a gente usa o esterco da vaca no minhocário, né? Então, do minhocário vai para a horta e isso aí tudo é muito ecológico, né, Vinícius? É tudo natural, nós não usamos química, a gente não usa defensivo, a gente trabalha muito com a parte do orgânico, né? De ter uma alimentação saudável, de ter uma segurança alimentar, né? Então é bem isso, tu trabalhar respeitando o meio ambiente, né? A gente também tem a questão e acredita muito na agrofloresta, né? Que é o consórcio das culturas junto com a mata nativa, por exemplo, entendeu? Então é essa parte que a gente está sempre buscando, trabalhar de acordo com o meio ambiente e produção de alimentos orgânicos e sem química, sem agrotóxico, né? Para ter uma alimentação saudável. Bom, eu sou uma das proprietárias do sítio Chaleira Preta, né? Junto com meu esposo. A gente está construindo o nosso sonho, né? De receber as escolas, essa parte, mostrar que a agricultura familiar ela é sustentável, né? Então aqui a gente tira o leite, do leite eu faço doce de leite, faço ambrosia, faço rapadura, a gente faz o queijo, eu uso nos meus panificados, né? Então é uma cadeia, tudo vai girando, o que a gente produz aqui a gente vai aproveitando, né? E aqui tem alguns dos produtos que a gente serve no café, quando as escolas vêm. E aí a gente dispõe de um café com os produtos do sítio, o que o sítio produz, o que a gente tem aqui. Aí a gente tem a nata do nosso próprio leite, que a gente tira, eu faço requeijão também. São várias coisas que a gente consegue aproveitar do próprio sítio. Na época das frutas a gente faz as geleias, né, dependendo da estação, qual é a fruta da época. Eu procuro servir com coisas que a gente tem aqui, não nada industrializado. Provar que de casa dá pra gente servir uma boa refeição, mais ou menos assim. Estamos fazendo parte, né, do Geoparque como iniciativa parceira, né, parceria, e aí a gente está apresentando os nossos produtos junto com o selinho do Geoparque, a gente participa das feiras, né, e levando o nome do Geoparque e receber o pessoal do Geoparque aqui no sítio, né. Acho que mais que eu poderia dizer, os sucos de frutas assim da época, que nem um melão, eu gosto muito de servir um suco que é diferente, que não estão acostumados a tomar na cidade, uma coisa natural para eles ter o gosto de ver que aquilo ali também dá, não é só um refrigerante que é bom, né? É alguma coisa natural. A gente procura puxar as pessoas muito para esse lado, né? De provar a coisa quanto mais natural possível, mais sem agrotóxico, sem veneno, sem nada de industrializado, né? É mais ou menos assim que a gente tenta passar para o pessoal aqui no sítio quando vem visitar a gente, né? Sim, meu pão, a cuca recheada com doce de leite que eu produzo aqui, né? Os ovos são usados ovos daqui, né? Então a gente só não tem a farinha.
né? Mas a gente vai produzindo com o que a gente tem aqui, os recheios, a gente procura usar o que a gente tem aqui. Mínimo possível industrializado. Aí eu também tenho, a minha segunda paixão é a parte dos chás, né? Eu tenho uma farmácia natural em casa, né? Então eu venho ao longo do tempo, isso a gente está sempre aprendendo. E eu vou sempre pesquisando e as pessoas vão me ensinando, e eu ensino alguma coisa. E aí eu faço pomadas para nós em casa, anti-inflamatórios, para dores nas juntas. E aí eu procuro mostrar, e é tão bom chegar ali e mostrar, tu sabe do que é feito aquele remédio da farmácia? Dessa erva aqui, que provém ele. E aí vê aquela admiração, porque nem imaginava, só conhecia o comprimido, né? E aí quando vê a erva, é bem diferente. E já dá outro up, né, para as pessoas, né? Acreditar de onde vem, né? Saber de onde vem o remédio, a planta, né? Eu aprendi a fazer com confrei, uma pomada com banha, que antigamente aqui no hospital as enfermeiras usavam para as pessoas que ficavam muito acamadas, que dava aquelas feridas de ficar muito deitada e aquilo cicatrizava e secava. É uma pomada natural, né? Com a erva de canela de velho, daí tu faz a pomada para dores nas juntas, nas articulações. Eu faço com guaçatumba também as fomentações para passar. Eu faço tintura de açafrão que eu tenho ali plantado e para as pessoas fortalecerem a imunidade, né? Um anti-inflamatório natural. Deixa eu ver o que mais que eu uso bastante ali. O gengibre a gente usa bastante, né? Comendo ele natural, né? In natura. E os outros chazinhos calmantes, chazinho de funcho para tirar o resfriado, né? E assim vai, as pessoas costumam vir aqui me pedir um chazinho para alguma coisa, a gente vai ali e mostra, né? Eu tenho um que se chama o Pronto Alívio, né? Ele ajuda muito nas cólicas, ele tira a febre. As pessoas também me pedem muito, né? Ele é o mesmo que é feito o remédio da farmácia, o tal do Atroveran, vem dele, né? Então, tudo tem na natureza. Vamos lá. O café. Eu faço um chocolate quente, eu sirvo ele com sucos naturais, com águas saborizadas, com as ervas que eu tenho ali, eu também coloco. Depende da estação, como que tá o clima, né? Se está um clima mais quente, eu sirvo coisas mais geladas. Se está um clima mais friozinho, eu sirvo as coisas mais que aquecem, né? E aí os pãozinhos que a gente faz, tem os pãozinhos recheados, faço uma cuca salgada também, com as linguicinhas que a gente produz aqui, né? Com os defumados que a gente faz aqui no sítio. Então é praticamente assim, eu procuro usar tudo que eu tenho aqui para mostrar para as pessoas que uma propriedade pequena ela pode ser sustentável, né? Ela se sustenta daqui, do que a gente tem aqui. É praticamente isso. E aí depois a gente vende na feira os produtos que a gente produz aqui, que é os mesmos que a gente põe no café, os mesmos que a gente se alimenta. Tudo o que a gente come, é o que a gente serve, né? Não tem nada de diferente. Aí a gente, além do café, a gente proporciona um passeio rural, né, na propriedade. Então, às vezes, a pessoa que ela é da cidade, ela não tem conhecimento como é que é os animais de perto, né? Os bichos, ver como é que é a lida, como é que é tirar o leite, a gente mostra para eles como é que a gente faz. E aí a gente faz uma caminhada pelo sítio, vai à horta, né? Mostra o minhocário que a gente tem, que a gente produz a terra lá para pôr na horta, que a gente planta. A gente tem umas mini trilhas, né, na propriedade, que a gente também leva as pessoas. E para o futuro a gente está com um projeto e está em andamento, já está bem adiantado. É uma trilha daqui do sítio até a Cascata do Salso, né, o Parque da Cascata do Salso. Então é uma trilha de 3 quilômetros, né? E eu acho que vai ser bem favorável tanto para o sítio quanto para o turista quando chegar aqui, né? Ele vai gostar desse passeio. Bom, o sítio ele é aberto para visitação, né? Não precisa sempre agendar o café. Se quiser vir só para conhecer a propriedade, conhecer como a gente trabalha, o sítio está aberto aos finais de semana, né? Para visitação. Não digo durante a semana porque a gente tem as feiras que a gente vai para a cidade, né, para fazer parte das feiras da agricultura familiar que tem aqui na nossa cidade. Então o sítio é aberto para quem quiser vir conhecer, ver como é que a gente trabalha, né, conhecer o andamento daqui do sítio, à disposição. De um ovo, galinha criada solta, né, a campo, tá, aqui do sítio.
e um ovo, tá, de granja, um ovo comprado, né? Para nós ver a diferença. Então nós temos um ovo comprado, tá, de granja, né, mercado, né? Então vamos quebrar ele. Como pode ver, né, a gema clarinha, tá? Basicamente sem consistência, né, uma gema pálida, né? E um ovo galinha crioula, galinha caipira, sítio, chaleira preta. Olha aí, ó, a diferença. Uma gema quase laranja, né? Firme, ó, e com cheiro de ovo, né? E a diferença basicamente é essa aí. E nutricional, lógico, né, Vinícius? Isso aí é muito importante porque a gema da galinha criada solta, ela tem mais consistência, tem mais nutrientes, né? E é mais gostoso, né? Olha aí, ela é mais mole, né? Essa aqui é firmezinha, ó. 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 A diferença, ó. Essa aqui já tá bem. Olha aí, ó. A gente vai falar agora sobre uma figura muito importante, muito querida, um cidadão caçapavano, conhecido como Francisco Acidemar Nunes. Na verdade, conhecido mais como Tio Cida, que é uma figura clássica da cultura afro de Caçapava do Sul. Boa tarde, o meu nome é Francisco Acidemar Nunes, conhecido como Tio Cida. Isso é um apelido que um amigo meu de infância me deu. E depois, com o tempo, eu fiquei sabendo do que significava Cida, pela a data da minha idade. Sou de 1943, e 39, 41, invertido é Cida. E aí ficou como assim um apelido, né? E então, porque o apelido é o seguinte, que todo Francisco é Chico, né? E aí me pergunto por quê, aí eu conto a história, né? Porque é bom assim que o pessoal já sabe, né, que o motivo do porquê o Francisco e o Chico, né, entre os dois. Então eu estou aqui para dizer para vocês como é que se diz, o problema dos meus trabalhos, que são bastante, que eu gosto de fazer. Então eu começo assim a pensar o que eu vou fazer. Às vezes dá certo na hora, outras vezes não dá, mas eu dou uma parada, guardo o material, daqui um pouquinho sigo de novo e dá certo. E eu estou aqui também para dizer o seguinte, que eu sou um cidadão caçapavano, sou neto de escravos e também estou procurando as minhas origens, está difícil de achar, mas já tenho um pouquinho de andada já, mas está bem próximo. E o meu gosto pela música se tornou pelo seguinte, aos meus 5 anos mais ou menos, meus pais eram muito carnavalescos, gostavam muito de carnaval. E eu me criei naquele ambiente, né, de música para cá e música para lá, e carnaval para cá e carnaval para lá, e fui tomando gosto, principalmente no instrumento de percussão. Aí eu pedi para minha mãe que eu queria sair no carnaval. Aí quando foi uma época lá, pelas tantas, ela comprou um pandeiro para mim. Um pandeiro, ele era de lata de goiabada, que vinha antes, e com as fichinhas de tampa de garrafa. Até foi um parente, não sei, parece que foi dela que fez, e ela comprou e me deu. Ah, não, aquele pandeiro ali eu vou contar. Era aí de volta. Eu ia até para o colégio com ele, botava embaixo do braço. E às vezes lá no colégio dava briga. Que os outros queriam pegar, eu não queria deixar. Mas era coisa de criança mesmo, coisa de guri. E aí foi tomando conhecimento da música, fui gostando da percussão. E aí às vezes eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro para comprar instrumento para mim, eu achava um instrumento bonito.
Eu tentava fazer, às vezes dava certo, às vezes ficava meio errado, juntava instrumento na rua, assim, reciclado, com latas de azeite que vinham antigamente, não vinha em plástico, vinha nas latas, então aquelas latas ali eu fazia uma bateria, cortava uma, abria a outra, enfim. E aí, como eu peguei a vontade de ser um músico instrumentista, né? Tudo para mim, onde eu passava, até hoje, se eu passar, até numa placa da rua, assim, eu bato nela para ver que som ela tem, porque eu sou fissurado pelo som. E aí eu fui descobrindo que o som, os nossos ancestrais, porque o povo negro é tribal, né? Um povo tribal, então eles se comunicavam muito através de sons, né? Mas então a vida me dá esse prazer, né? de ser um instrumentista, né? Porque a gente que gosta da música, a gente está sempre inventando uma coisa, fazendo outra. Como eu, por exemplo, assim, eu sou músico, ritmista, percussionista, toco na banda municipal, sei ler partitura, fui homenageado na Feira do Livro de 2012. E aí, quando foi um dia assim, eu me deu na cabeça assim, de fazer um projeto, já que eu estava com bastante iniciativa, né? Aí quando fizeram o filme Anaí de las Misiones, eu fiz parte do Anaí de las Misiones e fiz parte também de um filme que fizeram o curta da RBS, foi feito na Pedra do Segredo, também participei. E aí um rapaz me disse assim para mim, que eu pudesse fazer um projeto, né? Já que eu gostava tanto do andamento das coisas que eu fazia, né? E aí eu disse assim para ele, mas eu não sei como é que a gente... Eu não sabia mesmo, né? Aí ele disse assim para mim, não, o senhor faz o seguinte, o senhor pega uma pessoa que tenha conhecimento de fazer projeto, o senhor tem o material, o senhor tem todo, e a escrita essa pessoa faz para você. Aí passou uns tempos, inventei a fazer o projeto Som da Liberdade. O que é o Som da Liberdade para mim? O Som da Liberdade para mim é a minha maneira de me expressar, a minha maneira de me comunicar, a minha maneira de conversar, a minha maneira de agir, porque eu quero ser livre. Então eu botei esse nome Som da Liberdade. E o pessoal, a senhora que me ajudou, que foi a Kátia Silene, gostou muito, aí levou para as outras colegas lá. E aí quando foi um dia, me chamaram lá no Ponto de Cultura, que lá no CTG, Clareira da Mata, que eu tinha sido aprovado meu projeto, no projeto estadual, né? Aí veio a verba para nós aí, mas eu tinha que mostrar, fazer vídeos, né, fazendo instrumento, e ao mesmo tempo tinha o momento qual era o outro significado que teria o Som da Liberdade. Aí eu disse assim, o Som da Liberdade é o seguinte, eu quero ensinar o meu povo, ou qualquer uma pessoa, a fazer seu próprio instrumento de reciclado, que é o que eu faço. E então eu quero passar esse conhecimento assim para as pessoas que vêm vindo, porque daqui a um bocadinho eu viro saudade e aí não adianta mais, né? Aí o pessoal diz assim, o tio Cida não deixou nada para nós. Aí surgiu, já nesse meio tempo, surgiu a Escola Mais Educação nas escolas, né? E aí eu entrei com um projeto nas escolas e fui apreciado também. E aí comecei a trabalhar com o pessoal dos colégios aqui dentro da Harmonia. Então trazia o pessoal para cá e ensinar a fazer instrumento e conversar, tocar, dar risada e dançar. E aí eu tive até no Nossa Senhora da Assunção, tive o projeto Som da Liberdade lá, no Mais Educação, tive no Dinate Ribeiro, também Mais Educação, no Prato Chaves também, tive lá no Vitor Costa também,
projeto Som da Liberdade. E o que era o que eu fazia? Eu ensinava a gurizada a tocar e formava a banda dentro dos colégios através de um projeto Som da Liberdade. E aí, quando as bandas estavam prontas, e largava e dizia assim, olha, agora é com vocês. Mas eu sempre saía nas festas com eles, quando eu podia eu saía, porque eu toco na banda, né? Então a banda às vezes tinha compromisso, e eu tinha compromisso com a banda, porque a banda é um órgão sem fins lucrativo, né? Mas a gente tem que ter um compromisso, né? Porque às vezes precisam da banda em algum lugar, aí falta fulano, falta ciclano, falta beltrano, e aí no fim a banda está desfeita, né? Porque por falta de pessoal. Então aí eu só dizia assim nos colégios, olha, se a banda não for sair, eu saio com vocês, não tem problema nenhum. Aí traziam uma banda aqui perto do forte, ia buscar outra, trazia aquela, ia buscar outra, e assim eu passava. O prazer era meu esse aí, né? De eu andar para lá e para cá, assim, correndo, enfim, assim, não. Então, aí depois, passou mais um tempo, uns 2, 3 anos, 2012, 2013, 14, por aí, eu fui contemplado pelo Estado. Em 2018, o projeto Som da Liberdade, ele foi federal, né? Então, o Ministério da Cultura do país, né? Eu fui premiado também com um projeto Som da Liberdade, também no mesmo propósito, né? De dar seguimento ao meu conhecimento, porque eu sou artesão, faço um pouco de cada coisa. Como diz assim, o ano passado foi, o ano retrasado, nem me lembro mais. Eu fui homenageado por uma escola de samba daqui da cidade, da São João, e ficou assim, esse legado, né? Então eu faço esses artesãos aí bastante, faço instrumentos, tudo na base do amor, assim, porque eu gosto de fazer mesmo. E o Supapo eu tive um conhecimento já em 58, mais ou menos. Eu conheci o Supapo em Porto Alegre, nas escolas de samba. Mas até então eu já tinha feito Supapo, fez um tambor, para mim era um tambor, não sabia que era Supapo. Eu já tinha feito, no mesmo modelo, no mesmo estilo, a mesma coisa, mas aí depois, com o tempo, que eu fui saber que em Pelotas tinha um projeto Cabobu, que era um projeto do Giba Giba, agora me esqueci o nome dos outros dois, são 3 amigos que fizeram uma pesquisa e descobriram o Supapo, porque o Supapo ele foi descoberto em charqueada em Pelotas. Tinha um exemplar numa daquelas charqueadas por lá, e eles começaram a procurar como é que se diz, as origens, né? Então ele servia como instrumento de percussão para o carnaval, servia de instrumento de percussão para festas, para aniversário, para casamento, para morte, para nascimento de um filho, na plantação, na colheita, enfim, o Supapo era em todos, né? E na religião matriz africana também o Supapo fazia parte também desse projeto. Aí passou um tempo, eu conheci o Giba Giba, e aí, nesse meio tempo eu perguntei para ele se eu poderia dar continuidade no projeto, no Som da Liberdade, eu poderia dar continuidade na construção do Supapo. E ele me disse assim, me chamava de Negão, eu chamava de Negão, que tu fizer para o nosso povo, está bem feito. Porque eu custei para o povo entender o que eu queria. Então, já que agora o povo entende o que eu quero, então pode dar continuidade. Então, a boneca Baiomi, ela foi confeccionada dentro dos navios negreiros, como eram chamados na época. Hoje, eu tenho uma tesoura para cortar isso aqui. Mas lá atrás, no passado, as mães rasgavam suas vestes para fazer boneca para os filhos brincarem, sair daquela solidão
enfim, daquela vida que eles vinham levando junto àquela viagem triste que estava acontecendo. Então, a gente sabe muito bem o que era aquilo naquela época. Então, a baiomi é o seguinte: naquela época não existia tesoura. A mãe pegava as suas roupas, rasgava na unha ou rasgava no dente, que não tinha tesoura, e seguia dando nó. Dava um nó numa ponta, dava um nozinho na outra ponta, e assim ia indo, conversando com os filhos, desejando tudo de bom, em que em algum momento poderia acontecer, né? E aí agora as vestes também, como eles tinham tudo que era tipo de roupa, era branco, preto, azul, verde, então era muito colorido, por causa que o negro sempre gostou do colorido. E aí o que acontecia? As negras velhas, depois que rasgavam suas roupas, faziam a veste. E aí se juntavam de novo. Que aí pegavam o outro tecido, para ficar mais bonito, e eu vou com uma tesoura, mas eles rasgavam para poder ter o material que eles precisavam. E o corpo da baiomi tem que ser preto, porque significa a resistência negra do povo negro perante suas mulheres negras, suas mães, porque eram elas que faziam isso, para dar para os seus filhos brincar, porque não tinha nada a fazer. Então isso aqui é o ponto-chave. E o outro detalhe também, que é muito importante, é não ter rosto. Porque o rosto significaria uma etnia, e como veio várias etnias para o Brasil, não pode ter rosto. E outra coisa, a baiomi, depois que foram feitas, ela tinha um significado também muito importante, que é saber o casal. Tinha o casal de baiomi. O rapaz, como se diz, o homem, ele tem uma faixa. A baiomi, na língua urubá, significa encontro precioso. Abai, encontro, omi, precioso. Então, no decorrer dos anos, como eu disse, muitas pessoas se encontraram através das baiomi. Porque as pessoas vinham assim, principalmente a mãe, quando via o filho assim, usando aquela boneca, dizia assim, aquele é meu filho, né? Chegava e conversava, mas era muito difícil, porque eles eram separados de regiões, assim, em comparação, chegava um navio aqui em Caçapava, distribuía gente lá para São Cepé, lá para Lavras, enfim, e assim ainda, né? A boneca baiomi, então, se tornou símbolo de resistência do povo negro aqui no Brasil. Então eu uso as minhas, mas tem muita gente que passa por mim às vezes, olha para mim e cochicha com um amigo, com um colega, né? E diz assim, olha o tio Cida ali, os voodoo. Mas não é voodoo, é uma boneca baiomi que tem a sua história. Mas a pessoa que não conhece a história do povo negro, se ele soubesse um pouquinho da história do povo negro, ele saberia o que seria as bonecas baiomi. Então a boneca baiomi, ela tem muita história. Por exemplo, assim,
A mãe não tinha nada para dar para os filhos. A única coisa que ela tinha para dar era aquela boneca, então ela dava com todo amor, todo carinho, tudo que era de bom ela desejava para o filho naquele momento ali. Que a criança ganhava aquela baianinha da sua mãe. Então, por isso que ficou o símbolo da resistência do povo negro aqui no Brasil. As bonecas Abayomi. Isso aqui foi uma obra que foi idealizada pelo grupo de dança cultura afro-brasileira, Clara Nunes, e a Sociedade Recreativa Harmonia, que fizemos essa homenagem aos lanceiros negros. Então fizemos o seguinte, pedimos para o rapaz fazer a lança, isso aqui é a mão do negro carregando a lança, e aqui o negro farrapo, dentro do mapa do Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa homenagem foi feita a esses bravos guerreiros que, por infelicidade, foram traídos pelos seus próprios comandantes, mas isso aí ficou na história e tem muita gente que não admite isso aí ainda, que dizem que foi a traição de Porongos, mas não, ali foi verdadeiramente um massacre de Porongos, né? Então, muita gente não admite, os historiadores não admitem, o povo mesmo, rio-grandense, não admite isso aí. Então, eles querem que o negro foi massacrado injustamente por não quererem dar a liberdade aos negros que mereceram, que eles lutaram pela sua liberdade, morreram pela liberdade e até hoje não têm liberdade. Mas, pessoal, eu vou deixar uma frase para vocês aqui, ó, muito linda. Você sabia que existe uma história do povo negro sem o Brasil? Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Obrigado. Outro importante parceiro do Geoparque Caçapava é a Casa de Cultura Juarez Teixeira. Comandado pela Gisele Teixeira e seu pai, Sr. Juarez Teixeira. A Casa de Cultura é uma associação cultural sem fins lucrativos inaugurada em outubro de 2021, em Caçapava do Sul. Abriga cerca de 1.000 objetos do médico e pesquisador Juarez Teixeira. Parte adquirido ao longo dos últimos anos e parte doado por amigos e outros colecionadores. Um dos geossítios mais importantes de Caçapava do Sul fica situado poucos quilômetros a oeste da zona urbana da cidade de Caçapava do Sul, que é a Serra do Segredo, que é um dos grandes destaques da paisagem do município, e onde fica localizado o Parque Municipal da Pedra do Segredo. Administrado pela Tuna Ecoturismo, o Parque Municipal da Pedra do Segredo compõe um acervo geológico que faz de Caçapava do Sul a capital gaúcha da geodiversidade. O parque conta com uma rica fauna silvestre e vegetação característica dos biomas Pampa e Mata Atlântica, em especial a presença de cactáceas e petúnias endêmicas, que ocorrem apenas nessa região do planeta. Longe das luzes artificiais das grandes cidades, o céu de Caçapava do Sul revela uma visão deslumbrante da imensidão do universo. Aqui, a escuridão natural permite que as estrelas brilhem com intensidade, criando um espetáculo celestial que encanta tanto os observadores experientes quanto os curiosos iniciantes. Durante as noites claras é possível identificar constelações, planetas e até mesmo a Via Láctea, que se desenha como um rio luminoso atravessando o céu. Além de belezas naturais e o espetáculo do céu noturno, Caçapava do Sul é marcado por seu povo acolhedor, que recebe visitantes de braços abertos, compartilhando histórias, tradições e o orgulho da sua terra. Não há dúvidas que Caçapava do Sul merece o título de Geoparque Mundial Unesco, pois combina riquezas naturais, culturais e humanas, em uma experiência única que encanta e transforma quem passa por aqui.